o tema da segunda aula foi integração com Deus, né? E neles nós vimos qual que é o propósito da iniciação, né? O que ela significa para a alma que está em evolução. Nós vimos também que a iniciação é aquilo que confere à alma a qualidade de permanência, né? Ou seja, a alma, por meio da iniciação, se une ao espírito, né? Ela realiza o que no ensinamento cristão é chamado de casamento alquímico, né? A alma, que é a polaridade feminina, ela se preenche do espírito e se casa a esse espírito que é o Cristo, né? Então a iniciação é o processo por meio do qual aquilo que é impermanente se torna permanente. E aí o Sr. Maitreya então nos deu 3 chaves para a nossa integração com Deus. 3 ciências que nós devemos praticar para a nossa própria mestria divina. A primeira delas é a ciência da harmonia, a segunda, a ciência do fluxo de energia, e a terceira, a ciência da palavra falada. Na primeira aula nós falamos bastante sobre a ciência do fluxo de energia. Nessa segunda aula o Sr. Maitreya falou bastante sobre a ciência da harmonia, a primeira delas. E nessa terceira aula nós vamos falar também bastante sobre a ciência da harmonia, o primeiro aspecto. O terceiro aspecto, que é a ciência da palavra falada, nós temos praticado todos os sábados, nós estamos fazendo os decretos juntos. Então, todos aqueles que quiserem praticar a ciência da palavra falada podem participar das nossas sessões de decretos. Isso é uma coisa muito importante, né? Uma das três chaves assim, para a nossa integração com a nossa própria divindade. E o Sr. Maitreya diz: dominai estas 3, vós que desejais ser chelas de Maitreya. Vós que desejais vos preparar diligentemente para aquela expansão da vida, que é a consciência do Cristo cósmico. Então esse é um dos principais pontos da última aula, essas 3 chaves, que nós vamos aprofundar hoje, principalmente a primeira delas. Então ele falou um pouco mais sobre a iniciação, e aí depois ele falou sobre a harmonia, né? Tanto a primeira quanto a segunda aula estão disponíveis no YouTube, vocês podem assistir posteriormente a aula completa lá. Ele falou sobre a harmonia, falou sobre o coração, de como nós devemos sustentar a harmonia no nosso coração, para que possamos ter o governo do fluxo de energia que se manifesta nas nossas vidas. Ele nos deu um exercício para nós ancorarmos no plano físico a nossa meditação nos fogos do coração. Então é um exercício da gente realmente fazer um fogo e utilizar esse fogo como um símbolo físico da meditação que nós estamos fazendo nos fogos do coração. E após dar esse exercício, ele falou sobre o dar e o receber, que também tinha sido assunto da primeira aula. E aí, posteriormente, ao final da aula, ele nos deu os 3 Ds, que ele chama de os 3 Ds, que são chaves para implementar a nossa própria divindade. Essas 3 chaves correspondem à chama trina, os 3 primeiros raios. A primeira delas é o discernimento, a segunda é a discriminação e a terceira é a determinação. Aqui eu coloquei na ordem que o Sr. Maitreya fala no texto, né? Mas na verdade o primeiro aqui está correspondendo ao segundo raio, o discernimento ali corresponde ao raio dourado, a discriminação corresponde ao raio rosa, ao coração, e a determinação corresponde ao raio azul. E aí depois o mestre fala um pouquinho sobre cada uma dessas 3 qualidades, né? E encerrar falando para que nós desenvolvamos essas 3 qualidades para termos uma divindade disciplinada e realizar o nosso maior progresso possível na senda.